visto todos os documentos, mas de qualquer das formas, portanto, temos presente também aqui a Dora Santos, que está para responder a alguma questão que tenham, para dar alguma informação que vocês precisem. E então eu pedi ao Romba, que tem ali o slide pronto, né, para mostrar-vos aí os principais números do orçamento e das GOPs, e depois se houver alguma dúvida ou alguma questão, portanto, devem colocá-la nesse momento. Então, podes começar a apresentação, Romba. Ora, portanto, isto é a evolução do orçamento da Simbal aqui nos últimos anos, portanto, desde 2017, 2018 até 2021. Portanto, aqui tínhamos cerca de 5.200.000 e o orçamento para 2021 contempla um valor superior a 9.500.000, já excluindo, tanto 2020 também, excluindo os valores respeitantes ao Museu Regional de Beja, que já estão, como sabem, na Direção Regional de Cultura. Para 2021, quais são aqui os desafios também que temos em termos de transferência de competências para as CIMs? Portanto, são mais desafios e novas competências do ponto de vista do planeamento, uma das quais é o planeamento intermunicipal da rede de transporte escolar. Outro é o planeamento aqui da oferta educativa de nível supramunicipal, de acordo com os critérios definidos, mas isto na parte da educação e também da formação profissional, portanto isto já era uma atribuição das próprias CIMs, que emitem parecer todos os anos sobre a rede de ensino profissional. A participação na definição da rede dos quartéis de bombeiros voluntários e na elaboração de programas de apoio às corporações de bombeiros voluntários, ainda a elaboração de propostas para a definição da rede de dos julgados de paz, participação em ações ou projetos de reinserção social de jovens e adultos de violência doméstica, a rede dos julgados de paz e apoio às vítimas de crimes, desenvolvimento da promoção turística interna subregional, em articulação com as entidades regionais de turismo, e depois também gestão de projetos financiados com fundos europeus e gestão de programas de captação de investimento. Portanto, destas, no fundo, já quase tudo isto se fazia nas CIMs. Aqui a parte da promoção turística é que, de facto, passou formalmente para as CIMs, naturalmente em articulação com as entidades regionais de turismo. A questão dos fundos europeus, portanto, já trabalhamos com fundos europeus já desde o início, e aqui a gestão de programas de captação de investimento também, no fundo, informalmente, é uma coisa que já se também ia fazendo. Em termos de 2021, aqui as linhas de ação prioritárias para a CIM, portanto, tem a ver com a continuação do apoio à estrutura de apoio técnico, naturalmente numa fase em que se entra na contagem decrescente para o quadro e também quando se dão os primeiros passos para definir o próximo quadro e também os novos fundos que aí vêm. Aqui a continuarmos a pesquisa, seleção e elaboração de candidaturas aqui promovidas pela Simbal, não só ao Portugal 2020 nem à União Europeia, mas também a outras formas de financiamento, nomeadamente o IA Grant. Capacitar e reforçar a equipa de apoio técnico à Autoridade de Transportes de Baixo Alentejo, esta sem dúvida será um dos maiores desafios que a CIM tem para o próximo ano, se não o maior. Promover a utilização da central de compras, nós temos feito um esforço grande para divulgar a central de compras junto dos municípios e é uma situação que ainda há muitos municípios que não a utilizam, nós vamos tentar evidenciar as vantagens nesta utilização. Estimular e ampliar o trabalho em rede, penso que nos últimos anos temos tentado que este trabalho em rede nas diversas áreas municipais e intermunicipais tenham aumentado. Naturalmente incrementar o trabalho do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal e também reforçar a questão da comunicação, porque pensamos que cada vez mais é importante comunicarmos quer com os municípios, quer depois com os municípios do Baixo Alentejo. Estes são alguns dos projetos que temos atualmente a desenrolar e que irão, muitos deles, passar para o ano de 2021. Temos aqui o projeto do sucesso educativo mais sucesso educativo no Baixo Alentejo, a questão do PEPAL, a questão da formação, já iniciamos este ano a formação por teleconferência em virtude da pandemia, a proteção contra riscos de incêndio, que está a decorrer este projeto, a modernização legislativa da CIM, a eficiência energética também da CIM, depois temos a Feira das Bibliotecas e também outros projetos que têm vindo a decorrer. Para termos uma noção aqui dos projetos nacionais que nós designamos por nacionais com financiamento do Alentejo 2020, quer seja Fundo Social Europeu, quer seja FEDER, estamos a falar de um investimento total
de quase 4 milhões e 300 mil euros e de um apoio de quase 3 milhões e 800 mil para uma contrapartida nacional de 524 mil. Portanto, isto são projetos, muitos deles são plurianuais, portanto estão a decorrer, alguns deles irão até 2023, eu destaco aqui dois que temos aqui, que é a Rede para a Promoção da Qualificação e do Conhecimento do Alentejo e a Rede para o Acesso aos Serviços de Interesse Geral do Alentejo, ambos é com promoção com a CCDR e um conjunto de outras entidades e as CIMs também. Portanto, são dois projetos onde iremos promover a realização do tal estudo educativo para o Baixo Alentejo com a revisão das 13 cartas educativas municipais e também promoveremos a realização do SANC, que é o tal sistema de apoio às necessidades de qualificação, para podermos, relativamente à questão da rede do ensino profissional, estarmos habilitados a dar os nossos pareceres. Depois temos aqui um conjunto deles, alguns já falámos, a programação cultural em rede no Baixo Alentejo, portanto, será um projeto para implementar durante o ano 2021 na íntegra. O património cultural e material de Baixo Alentejo foi um projeto que já submetemos a candidatura, assim como outro, o Alentejo 2020 também, e tinha previsto a participação nas tais feiras municipais e também em feiras regional, que era a Ovibeja, e feiras de âmbito nacional, que era a BTL. Esperemos que haja condições para os incrementar. Os projetos transnacionais, atualmente estamos envolvidos já em 7, estes já estão todos formalmente aprovados. O projeto Mercado Halal deu agora o pontapé de saída no mês de setembro. Depois temos aqui no Interreg Europe 2 projetos, que é o Citizen e o LCA for Regions. Temos o Desconstruir para a Economia Circular, como já também o pontapé de saída neste mês de outubro, que é do IA Grants. Depois temos o Recicla RAE, que é mais um POCTEP no âmbito da reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. O Prominente Med, que estamos na parte final, tivemos agora uma auditoria do Revisor Oficial de Contas Nacional, que foi a Merkel e a SER, para verificar as intervenções que foram realizadas no âmbito deste projeto, e o Lifelinks Connect, que é um projeto de grande dimensão, no qual somos um dos 3 parceiros nacionais, juntamente com o ICNF e as infraestruturas de Portugal. Para termos aqui uma noção nos projetos transnacionais em que estamos envolvidos, temos aqui o valor, o montante global dos projetos e temos o valor de orçamento que permite, que foi distribuído à Simbal. Eu recordo que muitos destes projetos transnacionais têm também imputação de recursos humanos, o que permite que parte do quadro pessoal desta SIM seja também cofinanciada desta forma. Portanto, temos aqui o LIFE, o projeto do Links Connect, destaca-se aqui pelo valor, são quase 19 milhões de euros, e este permite financiar os centros de reprodução de linces, 3 em Espanha e 1 em Portugal, o de Silves. Portanto, estamos a falar aqui de um valor total para a Simbal superior a 1 milhão de euros, com um apoio de superior a 850 mil euros. E pronto, de uma forma mais ou menos genérica, foi assim os principais números e as principais destaques que penso que seria interessante dar a conhecer. Também a forma que temos vindo a tentar equilibrar aqui o barco tem sido muito fruto destes projetos transnacionais que nos permitem ir buscar outro tipo de financiamento para reforçar aqui a componente das receitas da CIM. Colegas, não sei se alguém tem alguma dúvida, possamos esclarecer neste ponto. Pronto, toda a gente viu os documentos, toda a gente está conhecedora da situação. Como disse o Fernando, portanto, as questões do aumento do valor mais elevado de orçamento e, obviamente, também das opções do plano têm a ver com aqueles projetos que ele explicou, que também acabam por ter aqui uma influência direta no aumento da equipa de pessoal, da equipa de trabalho, e embora ainda haja necessidade de termos alguns reforços, portanto, uma parte substancial estão feitos. Então, eu colocaria à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Valério, João Português, Rui Raposo e também Pires. Neste caso, restam 4 para votar a favor. É isso, Roma? Ora, temos, portanto, Ferreira, Barrancos, Moura, Castro Verde, Mértola, Ourique e Beja.
Portanto, atualmente só está a faltar Aljustrel e Almodóvar. Sim. Então, contra votaram 4. Contra não, abstenção. Abstenção, exatamente, desculpa, abstenção. 4. E 7 a favor. Pronto, 7 a favor então. Não estava a ver o Marcelo e aqui o Miranda também está sem vídeo. Tá? Pronto, então este ponto está. Passamos ao seguinte. 2.2 Portugal 2020, candidaturas. Portanto, o ponto de situação da contratualização e também a oportunidade de tirar dúvidas, quem quiser tirar dúvidas. E então passo ao Luís Lança. Luís, faz favor de passar a informação que queiras dar. Ok, Sr. Presidente, vou tentar fazer aqui o resumo, realçando aqui 3 ou 4 notas que destaco a partir desde já. Conseguimos finalmente convencer a Autoridade de Gestão para desbloquear as aprovações do Fundo Social Europeu, dos planos. Portanto, era um conjunto de candidaturas e de reprogramações que estavam pendurados à espera da aprovação formal da reprogramação global, quer do Alentejo 2020, quer do Portugal 2020, portanto, que ainda não está formalmente aprovada em Bruxelas. E como tinha uma grande parte, tinha um volume significativo de transferência de verbas entre fundos, a Autoridade de Gestão não estava a aprovar, portanto, este tipo de operações, portanto, à espera dessa aprovação. Conseguimos finalmente desbloquear isto na última semana e meia. Já foram aprovados na sexta-feira vários projetos FSE, algumas reprogramações e finalmente, pronto, estas poderão, portanto, estar a iniciar-se para esta nova etapa, para este novo ciclo de 3 anos destes projetos dos planos. Dar também aqui uma nota que o aviso da transição digital, o tal famoso dos computadores, ficou naturalmente deserto. Porquê? Porque ninguém, obviamente, conseguiu cumprir aquelas exigências e aquelas características que o aviso impunha. Neste momento, temos aqui 2 hipóteses, estamos à espera de uma clarificação da Autoridade de Gestão. Hipótese A, ser-nos permitido voltar a reprogramar as operações de Fundo Social Europeu dos planos e colocarmos as verbas que a maioria das câmaras teve que se jogar à frente naquela fase de final de março, início de abril. Portanto, e encontrarmos a dotação financeira dentro da operação e dos planos, ou então que é uma coisa que ainda está em cima da mesa, é a possibilidade deste aviso da transição digital ainda poder ser revisto de forma a poder acolher aquilo que era a disponibilidade de mercado muito especial e naquela fase, naquele período crítico. Por isso, vai haver, portanto, verbas, vai haver financiamento tal como foi prometido aos municípios para quem adquiriu aqueles equipamentos. A questão que ainda temos em cima da mesa e que estamos à espera da Autoridade de Gestão é ou se vamos arranjar estas verbas no seio das outras operações ou num aviso, portanto, ou neste aviso, se ele for revisto. Outra nota que também queria realçar é que finalmente também vamos e encontra-se desbloqueada as candidaturas de eficiência energética. A eficiência energética, nos últimos cerca de 2 meses, desde que foram submetidas estas últimas a 30 de junho, tem havido problemas a nível de sistemas com as folhas e as ferramentas de cálculo, os Excel, ou seja, o aspecto logístico. Finalmente ficou resolvido e estamos agora em condições de ainda este mês serem aprovadas algumas para ver se conseguimos cumprir aqui neste momento o nosso principal objetivo, que é chegar ao final do ano de 2020 com uma taxa de compromisso de aprovação de 100%. Portanto, é nesse que nos estamos a focar. Uma última nota, antes de vos passar a palavra para algum esclarecimento adicional que entendam,
de referir que aqueles projetos de natureza privada do mais coeso, em princípio vão ter até ao final desta semana, dia 16, a primeira análise, ou seja, a autoridade de gestão queria ter todas estas iniciativas aprovadas até ao final do mês de outubro. O que não sabemos ainda é se todos os ADLs vão ter esta capacidade de resposta, pronto, mas é uma boa notícia para os territórios se isto se desenvolver o mais rapidamente possível, porque estamos a falar num apoio gigantesco, ou seja, o número de empresas que se candidataram na região, pronto, ou seja, estamos a falar de algumas centenas. Ou seja, com esta aprovação, teríamos todos a ganhar no território com o impacto na ordem, só a nível da NUT3, portanto, e da nossa CIME, estamos a falar de cerca de quase 20 a 25 milhões de euros que caíam na economia local. Isto espartilhado pelo território. Pronto, eram estas notas de maior alteração ou de maior relevo que queria partilhar com todos e, como sempre, à vossa disposição para qualquer esclarecimento que entendam que eu deva de prestar. Sr. Presidente, tenho dito. Obrigado. Não sei se há alguma dúvida. Não há dúvidas nenhuma. Peço que ouvi alguém. Não. Estão a ouvir? Sou o vereador da Câmara de Beja. Estamos a ouvir, sim, senhora. Não me estão a ouvir, mas estão a ouvir. Estamos a ver aqui um quadradinho preto. Não é luto, não é luto. Peço desculpa, mas eu gostava que o Luís Lança repetisse a questão dos computadores e dos... Não percebi bem o que é que está em causa. Estou um bocadinho fora, mas gostava de me pôr dentro. Rapidamente eu faço já. Como todos sabem, as autarquias foram chamadas a dar um contributo naquele período crítico, final de março, início de abril, com computadores para as escolas, quando os miúdos tiveram que ir para o tele e trabalho infantil, portanto, em termos das escolas. E houve vários que foram ao mercado, mas quando chegaram ao mercado, aquilo que havia disponível não era aquilo que ou seja, as características daquilo que estava disponível, tanto muitos compraram tablets. Agora, o que é que acontece? E então foi prometido que se iria arranjar um instrumento financeiro. Mas prometido por quem? Neste caso, foi pela autoridade de gestão, que iria arranjar um instrumento financeiro para os municípios poderem depois ir candidatar as verbas que iam gastar com a aquisição desses computadores. Numa fase inicial, a ideia da autoridade de gestão era fazer-se logo reprogramações nas candidaturas dos planos. Porque não era preciso mais dinheiro por uma razão simples, que com o estado de pandemia que se observou e que se observa, muitas das iniciativas que estavam previstas nesses planos deixaram de ser feitas, ou seja, bastavam umas simples reafetações, portanto, viagens de estudo, outras iniciativas nas escolas, deixaram de ser feitas, ou seja, não se teria que inventar novas verbas, apenas deslocalizá-las entre componentes para acolher ao investimento que foi feito nos computadores. Entretanto, em Miranda passou-se aqui uma outra etapa que foi, sim senhor, foi decidido fazer um aviso específico só para esta necessidade. O problema é que quem fez o aviso adicionou aqui 2 ou 3 notas que veio impossibilitar a sua aceitação, a sua implementação. Ou seja, veio dizer o seguinte: as características mínimas são estas. Deixou logo e tablets de fora. E veio com um conjunto de exigências que não havia no mercado, em final de março, início de abril, essa disponibilidade.
Ou seja, a partir do dia 17, 18 de março, houve uma primeira leva que foi as empresas que chegaram e tudo o que era e portáteis e computadores mais ou menos de jeito foram absorvidos imediatamente, porque dia 18, 19, 20 de março as empresas colocaram centenas de milhares de pessoas em tela e trabalho. Naturalmente, 15 ou 3 semanas depois, quando as câmaras chegam para ir comprar equipamentos, não havia em Portugal, não havia na Europa, não havia em lado nenhum, né? Agora, querendo agora que as câmaras tivessem adquirido e cumprido uma série de características, é uma impossibilidade. Depois ainda com a agravante de também no aviso ter mais outra nuance, que era só apoiados por os alunos dos escalões A e B. Mais complicado ainda se tornava. Mas só pela outra e condição ninguém conseguiu cumprir. Entretanto, o governo o que é que fez? Disse que queria colocar mais 2 avisos novos na rua. Portanto, paralelo a esta situação, que é o que temos hoje. Estes 2 avisos, um para o ensino secundário e outro para o básico e primário. Então, o que é que fez? Pegou no POPH, no Programa Operacional Nacional, para o secundário, para agora em setembro, ou seja, entendeu, em vez de serem os municípios a terem que ser chamados mais uma vez a dar um contributo, assumiu o governo para si só essa responsabilidade no nível do Ministério da Educação. Dividiu desta forma: ensino secundário, criou um programa nacional, POPH, com a Secretaria-Geral, portanto, que se candidatou para dotar as necessidades que foram identificadas nas escolas, e criou um outro dentro do PO Alentejo, que o único beneficiário é e foi a Secretaria-Geral do Ensino Público, pronto, se o nome não é este, é uma coisa parecida, com uma dotação para a nossa região de cerca de 6.200.000 euros, dos quais 1.230.000 ou 250, números redondos, para adquirir computadores para o Baixo Alentejo, ou seja, foi disponibilizado A e B ou... para as necessidades que a escola identificou. Mas a questão dos escalões agora já não se coloca? Não se colocou nesse aviso. Nesse aviso não, é um aviso que está em curso, que está a ser candidatado, portanto, foi o único beneficiário, era a Secretaria-Geral, portanto, que é ela que assumiu e elas que a Secretaria, através do POPH, para o ensino básico e para o ensino pré e primário, vai colocar estes computadores à disponibilidade. Foi feito esse levantamento junto das escolas, que deu este número que lhe acabei de dizer há pouco, cerca de 1.200.000 euros, só para o Baixo Alentejo, num aviso mais alargado, de cerca de 6 milhões para as nossas 5 CIMs. Agora, é um levantamento que foi feito nas escolas, pelas escolas, portanto, diretamente para a Secretaria. Isto para dizer o quê? Que, pelo menos desta vez, os municípios não vão ser, mais uma vez, chamados a terem que, entre aspas, acolmatar esta falha ou esta necessidade que vivemos. Miranda, só aqui uma última nota. Pronto, para o futuro foi resolvido assim. Para lá, para trás, vai ser resolvido, não sabemos ainda como. Se é com uma alteração substancial deste aviso, e o problema deles é que isto é um chamado aviso e Covid, ou seja, e acho que não era muito interessante ficar vazio, mas para ficar vazio tem que mexer e tem que adaptá-lo à realidade que tínhamos. Ou então temos que pegar nas candidaturas que todos têm aprovado, dos planos, e fazemos lá, porque aqui do levantamento que nós fizemos, metade dos nossos municípios, o que conseguiram comprar foi tablets. Que neste aviso ficaram obviamente fora. E assim conseguimos pô-los lá atrás, ou então na alteração. Resumindo e baralhando, vamos arranjar instrumentos financeiros para resolver o problema de março, abril, e em termos de futuro daqui para a frente, o Ministério da Educação chegou-se à frente, abriu avisos, estão os avisos a decorrer, portanto foram formalizadas as candidaturas. Pronto, penso que é uma questão que está a ser resolvida. Não sei se consegui responder a tudo ou fazer aqui o resumo desta matéria, mas força. Da minha parte... Luís Miranda está?
Está esclarecido, Sr. Vereador? Eu já disse que sim. Ok. Já disse que Então, sim. estava o Tomé Pires também a pedir. É só uma questão simples. O Luís estava a falar, era a Delegação Regional de Educação, certo? Não. É a Secretaria. Portanto, o beneficiário foi mesmo a Secretaria-Geral do Ensino Sim. Público ou do Ensino e qualquer coisa. Obviamente deve ter articulado com, Claro. Ok. Com a Delegação a Regional. estrutura regional, Ok. que depois deve ter articulado com as escolas, etc. Sei é que aquele valor do 1.200.000, eu posso precisar depois aqui que eu tenho aqui acesso ao sistema, mas 1.200.000 e picos foi já o resultado do levantamento que a Direção Regional de Educação, junto e das escolas, fez o levantamento das necessidades que seriam as necessidades aqui do nosso Baixo Alentejo. Epá, eu estou a prever que 1.200.000 e picos mil euros ainda é muito dinheiro, é muito a computador, né? Ou seja, acredito que dê para cobrir as necessidades todas. Se cada um custar 1 milhão, 1.000 euros, cada um custar 1.000 euros, são uma data deles, não é? E 1.000 euros é um disparate. No último aviso havia um valor máximo de referência na ordem dos 400 e picos euros. 400 e tal euros. 400 e picos euros. Epá, que nos tempos que correm, penso que será adequado para a maioria das situações. Claro. Sim. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Força. Não há mais dúvidas? Então, obrigado, Luís. Prosseguimos com a ordem de trabalhos. Ponto 3, 2.3 é a Autoridade de Transportes. Portanto, os dois primeiros pontos são para adjudicarmos aqueles serviços que tínhamos lançado no anterior Conselho. Por um lado, o apoio técnico à autoridade portanto, à questão dos transportes públicos passageiros, do parto, e também o apoio jurídico. Há acordo? Sim? Está aprovado, então, essas duas adjudicações. O terceiro ponto tem a ver com uma obrigação, portanto, da publicitação, do reporte de informação dos serviços públicos. Este ponto, Ronda, é por votar? Não é necessário. Portanto, isto é um relatório que nós temos que enviar para a AMT, é para toda a gente tomar conhecimento dele, que fica disponível depois também para... Depois, o último ponto aqui do 2.3, que é novamente a Autoridade de Transportes, portanto, também é para prestar esta informação ao Conselho de que, porque algumas câmaras têm questionado, portanto, nós, desde outubro, que temos ativo, portanto, a nossa percentagem de desconto dos passos, que é de 25%, portanto, está ativo desde outubro. Ou seja, os utilizadores deste serviço na área da Simbal, portanto, têm 25% de desconto no respectivo passo desde outubro. Pronto, então, continuamos. A seguir temos o ponto 2.4, que era o ponto da alienação do edifício da Praça da República. O Presidente também estava a pedir a palavra aí na Autoridade de Transportes. Não percebi. Também querias intervir no ponto anterior do 2.3 da Autoridade de Transportes? Sim, ao fim e ao cabo é o 2.3, não é tanto o ponto 3, nem o 2, nem o 1, mas é assim no geral. Eu não sei se, tendo em conta as dificuldades, não é, que todos estamos a passar, umas já resolvidas, outras a resolverem-se, mas acho que no futuro, ou num futuro próximo, também irão acontecer mais situações destas, que têm a ver com a necessidade de duplicar transportes, ou por via desta questão do Covid, em algumas carreiras, e isto acho que é apenas esta situação está a pôr a nu acho que um cenário que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, que é as dificuldades de nós darmos as respostas de transportes públicos enquanto autoridade de transportes no município ou na CIM, que acaba por ser a mesma coisa, não é? Eu não sei se conjuntamente não deveríamos
analisar todos os valores que temos, né? Ou seja, os valores que há a nível nacional Tenho aqui já as coisas assinadas. Para distribuir por todas as CIMs, vá lá, e depois aquele valor que nos calha a nós e nós exigirmos mais alguma coisa no sentido de se equilibrar melhor toda esta situação e de alguma forma irmos preparando o futuro, porque os valores que nos são disponíveis no universo do país, sabemos que há uma desigualdade, não é? Até porque há pouco tempo houve até uma CIM que fez um trabalho interessante, que acho que foi do Alto Tâmega, que fez um estudo em que chegou à conclusão que pagava o quilómetro por aluno 8 vezes mais do que se paga na área metropolitana de Lisboa ou na área metropolitana do Porto. Isto, se eles pagam isso, provavelmente nós pagamos o mesmo ou alguma coisa parecida, né? Que há um diferencial grande. E a preocupação era esta, ou seja, há dificuldades, nós temos um tratamento de alguma forma desigual e acho que pelo lado negativo, porque sai-nos muito mais caro esse tal quilómetro para os nossos munícipes e muito em particular para os nossos estudantes, para os nossos alunos, perceber como é que poderíamos, ou através de algum estudo ou através de alguns valores mais genéricos, se não conseguimos aprofundar tanto, reivindicar mais algumas verbas para a nossa CIM, no lugar de dar, no sentido de dar uma melhor resposta a estas dificuldades que vamos encontrando. Aproveitando esta vaga, digamos assim, do Covid, mas isto é uma questão que se vai colocar no futuro, que está-se a colocar no presente e irá-se colocar mais vezes no futuro próximo, que não... Pronto, vamos fazer o concurso, vamos fazer tudo isso, mas acho que devíamos desde já marcar uma posição e reivindicar uma melhor distribuição dos valores disponíveis para que o nosso quilómetro por aluno, seguindo o exemplo do Alto Tâmega, também seja mais próximo daquilo que é o quilómetro por aluno, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isso, também, todos nós concordamos com isso, né? Portanto, aliás, quando houve a primeira distribuição das verbas, nós prontamente reclamámos, não é? E até tivemos, como vocês se recordam, reclamámos não só por ofício, como também presencialmente e com o Estado de Estado, mas a questão é que, portanto, o conhecimento é que as verbas estavam já negociadas e distribuídas e seria feito daquela forma. Mas também não deixou de haver uma abertura para, no ano seguinte, poder haver um esforço das verbas para acima, não é? Agora, eu acho que a debilidade do transporte que todos nós sentimos agora e nestes conselhos, por exemplo, eu aqui em Meta tivemos um problema grande com os transportes e neste momento estamos a fazer até algumas carreiras com os nossos autocarros, mas o concurso pode resolver isso quase tudo. Não deixamos como tu disseste, ter que pagar, não é? Portanto, e esse valor acaba por ser portanto, mais elevado. Mas a nossa intenção é, neste período que me dei aqui, portanto, desde o retomar, como eles retomaram agora os transportes que estavam a fazer em março, até à altura que o nosso concurso ficará ativo, que será, não sei, abril, maio, por aí, a ideia é ter pedir uma reunião ao Governo e tentar lá ir expor aqui a particularidade da CIM, falar também nestes números e nestas questões todas do parte e mesmo dos próprios 13 conselhos e os circuitos que há em cada um e a questão da atividade de transportes, de falar um bocadinho mais sobre isto, por forma a ver se há uma atenção diferente para com a CIM, atenção essa que pode ser, portanto, também obviamente financeira no que toca à parte, mas também pode ser de outra natureza. Portanto, é essa a intenção de lá irmos expor isso e eu depois na altura até também convidar pelo menos ambos os vice-presidentes da CIM para pelo menos irmos os três e falarmos, portanto, os três lá nesta questão. Agora, pronto, nós estamos a fazer este caminho que tem que ser feito. Nós temos de ter uma equipa, portanto, melhor formada, com melhores condições para agarrar bem a questão da atividade de transporte. Temos que ter este apoio técnico e jurídico que trouxemos hoje aqui, porque é essencial
que seja feita até pelas mesmas pessoas que nos começaram a dar consultadoria, simplesmente não pela mesma empresa, que isso também nos dá aqui, portanto, uma vantagem financeira em termos de pagamentos. E, portanto, este caminho temos sempre que o fazer. Agora, obviamente, concordamos com essa questão de estarmos, portanto, a pagar, a suportar bastante mais o quilómetro. Tá, diz também, diz. Só deixar esta nota de que acho que devíamos, se possível, forçar sempre a nossa argumentação com essa diferença de valores que são pagos ao quilómetro entre a nossa CIM e outras CIMs, nomeadamente as áreas metropolitanas. Acho que esse é o argumento principal. Depois eu não estou a dizer, e isso eu percebo, né, que será muito difícil, para não dizer impossível, a gente, agora no início, em janeiro do próximo ano, ter o mesmo valor por quilómetro que tem na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Não é isso, mas que fôssemos caminhando para nos aproximarmos desses valores, não é? Porque já temos outras desvantagens ao nível de serviços públicos, né, em relação a outras regiões do país, tentarmos ir, que aconteça essa coesão, não é? Que nos aproximemos. Deixa-me só dizer isto aqui, 20 segundos, não sabia, nem tinha esta ideia, mas de conversas que fui tendo nos últimos tempos com pessoas reformadas aqui do Conselho, muito em particular de Pias, pessoas que eu conheço bem, que agora, nesta altura, começaram a vir mais para Serpa, para o Conselho de Serpa, e estou falando principalmente em Pias, pessoas que conheço, dizem-me só não se mudam de vez para cá porque lá é que têm as consultas a tempo e a horas, porque cá não têm consultas de médico. Senão essas pessoas vinham viver para cá. Mas isto, não estou a falar nem numa nem duas. Já se calhar tive um exemplo daí de 15 ou 20 casais de Pias. Estamos a falar se calhar um universo de 30 pessoas que podiam vir morar para cá. Em Pias. Agora, isto traduzido para o Conselho, podiam ser 100 ou 150 e se calhar para o Baixo Alentejo se calhar eram 1000, não sei. Que também dava jeito de termos cá mais pessoas. Mas as pessoas não vêm por isso. A falta dos serviços, nomeadamente na área da saúde. Por isso é que eu digo, não é? Acho que temos que puxar muito aqui por essa tentativa de aproximar o custo aqui no Baixo Alentejo, no Alentejo, com os custos que temos no outro lado. É só isto, disse. E se houver a reunião, estarei disponível para ir. Exatamente. Obrigado. Vi o Marcelo querias intervir, Marcelo, não? Sim. Faz favor, sim. Não ouvi bem ou não? Penso que sim. Então, obrigado. Antes de mais, bom dia a todos, que ainda não tinha dito. Bom dia. Estamos só aqui nesta questão dos transportes, só para perceber se realmente a partir de janeiro podemos mesmo contar com a questão do concurso já no terreno. De qualquer das formas, já há aqui uma situação que é aquilo que está previsto no concurso, certamente que não é a duplicação dos transportes como nós estamos fazendo agora, e nós temos que cautelar isso em termos também agora aqui de contratação pública da Câmara, e era para perceber a partir de quando é que realmente contamos com com a ida para o terreno da questão da autoridade de transportes e do concurso que tem vindo a desenrolar-se, no sentido de prepararmos a contratação pública para os restantes procedimentos, porque os transportes vão ser duplicados e certamente que o vencedor do concurso não irá fazer isso de forma duplicada. Sim, quer dizer, a referência que nós temos, que foi aquela que eu disse há pouco, e que foi também que ficou, portanto, de um dos conselhos onde tiveram presentes os consultores, eles até estavam a dizer que achavam, com as questões do Tribunal de Contas e tudo mais, que isto derraparia para julho, agosto, talvez setembro. E eu depois é que insisti muito com eles, e nós insistimos para que fosse antes, e para que alguns prazos tentassem ser aqui encurtados, não é? Chegou-se a essa data de abril, maio, onde seria possível, portanto, ter o concurso ativo, mas não há certezas nenhuma. A certeza que é que em janeiro não vai estar de certeza ativo. Agora, abril, maio, será por aí. Não sei até se o Fernando tem mais alguma informação dos consultores em relação a isto ou não, mas a que tinha ficado é esta, abril, maio.
Os circuitos que são feitos em cada um dos nossos conselhos, bem, esses aí nós sabemos, né? Fomos nós que os apresentámos e que os negociámos e que os escolhemos, não é? Portanto, para além daqueles, eventualmente se houver algum circuito para ser incluído, pode ser negociado, mas para além daqueles, obviamente temos que ser nós a assegurar. Mas eu penso que o concurso terá ficado, de uma forma geral, terá ficado quase tudo em todos os conselhos, não sei, mas isso depende. Então, só para ficar esclarecido, antes de abril, maio, não irá nada para o terreno, certo? Eu vou passar a palavra ao Fernando Ramos sobre este tema também, para eu prestar mais um ou outro esclarecimento complementar àquilo que eu disse. Ok, obrigado. Até relativamente a esta questão, estamos a encurtar prazos na medida do possível com o operador e ao dia de hoje já estamos em condições de podermos assinar o contrato de concessão com a empresa nova que a rodoviária teve que criar. O que é que vai ter que acontecer? Vamos ter que ter um visto do Tribunal de Contas. Portanto, é aqui o passo seguinte que, como todos os senhores presidentes sabem muito melhor do que eu, o que é que isso implica em termos de tempo. Portanto, nós o que fizemos, e nisso também a rodoviária tem estado disponível e tentado encurtar os prazos possíveis, foi tentar tudo o que fosse audiências prévias e coisas do género que o concurso tinha, eles responderem logo o mais depressa possível, tanto eles como nós, e portanto desse ponto de vista conseguimos ali ganhar algum tempo. Após a assinatura do contrato iremos enviar para visto do Tribunal de Contas e depois estaremos dependentes disso. A concessão tinha previsto um prazo de transição de 6 meses, a que a própria rodoviária já disse que não seria necessário. Porquê? Porque aquilo era para dar a possibilidade de aparecerem concorrentes outros, que não apenas o atual explorador do serviço, de forma a dar a possibilidade, caso ganhasse um outro concorrente que não o atual concessionário, haveria naturalmente dificuldades em adquirir quer autocarros, quer depois ter turistas disponíveis para poder conduzir em pouco tempo. Portanto, penso que aquela data que o Sr. Presidente disse, o abril, maio, será uma data razoável para eventualmente, não havendo grandes problemas, podermos iniciar a exploração a partir dessa data. Só aqui mais 2 ou 3 questões relativamente à Autoridade de Transportes. O Presidente Tomé Pires falou nisso. Nós, quando foi o parte do primeiro ano, portanto, quando chegou o parte relativo a 2019, o que é que nós fizemos? Com a ajuda dos consultores na altura, fizemos uma exposição que foi para o Ministro, para o Secretário de Estado e para essa gente toda e para os grupos parlamentares da Assembleia da República, fundamentando o valor que necessitaríamos de parte para termos valores de passes similares aos da área metropolitana de Lisboa, ou seja, os tais 30 euros e 40 euros, para podermos, e fundamentarmos com a dificuldade que tínhamos para já no grande valor que os nossos passos têm, porque são muitos quilómetros. Qualquer pessoa que faz não sei quantos quilómetros, por exemplo, para termos uma ideia, o valor do passe das Neves para Beja era igual ao valor interregional na área metropolitana de Lisboa. Portanto, os mesmos 40 euros dá para uma pessoa ir de Beja para as Neves e vice-versa, daria para andar na área metropolitana de Lisboa, naquela área toda, nos diversos transportes, metros, barcos, comboios, autocarros elétricos e afins. Eu penso... Sim? Por exemplo, de Palmela à Amadora. Por exemplo. Só para termos uma noção da dimensão da coisa. Ou de Setúbal a Peniche. Pronto. O que é que nos foi... e, entretanto, o que é que o Governo lançou? Lançou um programa que é o ProTransp, que vem reforçar, viria reforçar a oferta das SIMs interior. Portanto, as áreas metropolitanas estavam fora deste programa e conseguimos obter um reforço e aí, se calhar, pronto, com alguma humildade da nossa parte, mas reconhecemos que já tivemos um aspecto positivo porque fomos, se calhar, atendidos nas nossas pretensões em parte por esse programa. Qual foi o problema desse programa no ano de 2020? Foi o Covid e, portanto, todo o valor do ProTransp, mesmo o reforço que já foi agora no orçamento suplementar, foi encaminhado para o operador. Aqui relativamente aos transportes escolares, eu volto a relembrar que é uma competência exclusiva dos municípios e, portanto, aqui, naturalmente, que sem transportes escolares, a nossa rede pública é muito
mais complicada do que os transportes escolares. Portanto, aqui tentamos casar as duas situações na medida do possível, mas de facto, pronto, nem sempre se consegue, e então com esta questão dos 2/3, nós temos tido aí um conjunto de reclamações, e algumas delas já chegaram mesmo às autoridades públicas, nomeadamente à GNR, e portanto o que eu tenho, tudo o que nos é reportado pela rodoviária, eu reencaminho para os municípios no sentido de tentar-se resolver, como aliás ficou determinado na reunião que efetuámos antes do início do ano letivo com o operador, a rodoviária e os municípios. O que eu pedi encarecidamente é a todos os municípios, nós vamos ter que criar uma rede intermunicipal de autoridade de transportes para ir acompanhando isto. O que eu pedi encarecidamente era aos seus presidentes para terem muito isto em atenção, porque às vezes nós somos confrontados com deliberações nestas reuniões em que nem sempre todos os municípios estão presentes e depois dificilmente nós conseguimos articular, nomeadamente nas carreiras intermunicipais. Quando às vezes estamos a discutir em pormenor uma carreira que passa por 2 ou 3 concelhos, e aqui no nosso caso temos muitas, às vezes as pessoas que estão presentes não têm capacidade de decisão, ou não são eleitos, ou não têm essa possibilidade de poder ali assumir alguns compromissos, mas é importante nestas reuniões da rede, e nós iremos estamos a deixar passar o mês de outubro para isto estabilizar mais um bocadinho, para depois também fazermos um balanço com a rodoviária relativamente aqui à implementação do ano letivo. E as coisas, como devem calcular, portanto, todos os reforços que haja terão que ser suportados pelos municípios, porque os municípios também recebem a verba para os transportes escolares, e nós, como já damos conta aí do dinheirinho que temos recebido do PART e do ProTransp, o ProTransp restam-nos 5 ou 6 mil euros, e do PART tem sido transferido mensalmente para os operadores, quer a rodoviária, quer a barranquense, de acordo com os cálculos que foram feitos, e também servirão para suportar, portanto, esta benesse dos 25% nos passos aqui da nossa área de intervenção toda. Portanto, era só relativamente a isto. Permitam-me só aqui apresentar uma coisa que me chegou há muito pouco tempo, que tem a ver já com a nova empresa que vai ser criada, e que aqui a exploração vai ter esta designação, que é Trimbal, Transportes Rodoviários Intermunicipais do Baixo Alentejo, e temos aqui algumas propostas de logo. Entretanto, falámos aqui com a designer, que fez aqui uma outra proposta ainda, e que me pareceria que seria se calhar a melhor em termos de imagem. Portanto, aqui, esta aqui não está a ver, eu vou fechar compartilhamento, fazer aqui um novo compartilhamento só para vos mostrar aqui penso que já estarão a ver. Portanto, aqui em termos de imagem, o que é que este logo quer dizer? Isto tem, no fundo, reflete o território do Baixo Alentejo e as ligações que os transportes rodoviários, portanto, fazem aqui no interior do território. Aqui o nome é Transportes Rodoviários Intermunicipais do Baixo Alentejo, e vai buscar aqui um bocadinho também o BAL da Simbal, não é? O IMBAL, que também vem da Simbal. A ideia é que tenha uma faixa nesta tonalidade ou similar, os autocarros, para se distinguirem facilmente dos outros, e pode estar tudo a branco, como pode depois ter diversas aplicações com as letras brancas, mas o logo ainda não está completamente fechado, mas pronto, era já para vos mostrar o trabalho que está a ser feito, porque isto é uma das necessidades que o operador vai ter, porque vai ter que modificar radicalmente as imagens que tem dos autocarros, e não vai ser só os autocarros, vai ser também os próprios bilhetes, a vestimenta dos funcionários, as paragens dos autocarros, os passos. Portanto, eles vão ter que ter também uma página de internet só dedicada para informar o público relativamente a esta questão. Portanto, este é um trabalho que está a ser feito aqui atualmente em parceria com o operador também, naturalmente. Então, este ponto está fechado. Passamos então ao 2.4, como estava a dizer há pouco, portanto, tem a ver com a alienação do imóvel na Praça da República, que ficou deserto. Portanto, não houve ninguém interessado por aquele valor,
embora a gente esteja aí, portanto, ainda com alguns interesses no imóvel, portanto, vamos tentar desenvolver esses contactos durante os próximos dias e se houver alguém depois que esteja mesmo muito interessado, portanto, voltaremos a fixar um preço de trazer a conselho. Ponto 2.5, central de compras. Portanto, é o pedido de abertura do concurso público para a celebração do acordo 4 de oferecimento de eletricidade em regime de mercado livre. Portanto, o concurso que temos está a finalizar, é necessário abrir um novo concurso. Portanto, não se pode dizer que é uma renovação, porque isto é sempre uma situação nova, mas basicamente a intenção é continuarmos a ter no acordo quadro oferecimento de eletricidade. Há acordo? Sim. Passamos então ao ponto da gestão corrente, o ponto 2.6. Portanto, tem aqui uma série de outros pontos. Eu pedia ao Fernando aqui, portanto, que apresentasse a questão do relatório de atividades e também a situação financeira, para já. Ora, então, vou tentar aqui ser rápido na apresentação daqui do relatório. Pronto, relativamente aqui ao Diário do Alentejo não tem havido grandes mudanças. Infelizmente temos ali alguns casos de pessoas de baixa, o que tem ali, de certa forma, prejudicado aqui a atividade corrente do jornal. Mas esperemos que rapidamente, não são situações, já há ali duas situações um bocadinho mais complicadas do ponto de vista de duração. Aqui, relativamente à questão dos montantes, tem aí tudo. Já vou aqui. Os valores em dívida dos municípios, vamos se calhar aqui a este quadro que espelha mais ou menos aqui o total global. Portanto, atualmente temos um valor em dívida dos municípios de cerca de quase 550 mil euros, já foi mais alto, felizmente a coisa tem vindo a equilibrar-se um bocadinho, sendo que deste valor há aqui um valor global que é de 320 mil euros quase, que tem a ver com a dívida do Oric, aquela que está em tribunal. Portanto, o resto temos aqui, vamos se calhar aqui de seguida logo para o gráfico, para termos aqui uma noção. Portanto, para além do Oric, tem esta dívida grande e o resto do Oric, tirando o valor que está em tribunal, praticamente já não tem mais nada em dívida. Depois temos aqui a Vidigueira, que já ultrapassa os 50 mil euros, e depois 3 municípios, que é Serpa, Ferreira e Barrancos, que também têm aqui em valores um bocadinho mais altos. Barrancos também é uma dívida antiga ainda, que vem do tempo da Associação de Municípios, tinha a ver com 2 projetos de SIG e de modernização administrativa, se não estou em erro. Isto é, do ponto de vista financeiro, a coisa tem estado mais equilibrada. Relativamente aqui aos recursos humanos, portanto, entraram 2 pessoas em mobilidade no início de janeiro, ambas para a Autoridade de Transportes, portanto, para reforçar aquela parte, embora vão trabalhar noutros projetos também aqui dentro, mas a ideia também é para trabalharem mais afincadamente na Autoridade de Transportes. Começaram também 2 estágios PayPal e temos ainda um para iniciar, penso que em breve, também um estágio PayPal que será o 5º, que a coisa não tem sido muito pacífica, porque tem havido algumas dificuldades, penso como nas câmaras, na área do recrutamento. Em termos de procedimentos de contratação pública, pronto, temos tido aqui uma atividade um bocadinho maior, a aquisição de serviços para a formação, é o que também vai hoje aqui mais à frente, que tem a ver com a solução integrada de comunicações para a Simbal, portanto estamos a falar das telecomunicações, dados e comunicações móveis e fixas. Abrimos também as 2 contratações de apoio jurídico e apoio técnico no âmbito da Autoridade de Transportes, mas estas são 2 prestações de serviços que têm um valor máximo e têm um valor por hora, portanto nós, em vez de continuarmos o contrato com uma empresa, contratamos o jurista que nos estava a dar, que é o Dr. Tiago Sousa Dalto, e o engenheiro Walter Duarte, para apoio jurídico, outro para apoio técnico, que serão, conforme as horas que vamos fazendo assim, será o valor pago. Celebramos o contrato entre a Simbal e a QSTK Knowledge Support Limitada para a plataforma da gestão de informação de educação, o Observatório de Educação do Baixo Alentejo, no âmbito da candidatura que fizemos de mais sucesso educativo.
Também elaboramos o relatório preliminar do concurso público para a aquisição de equipamentos na proteção contra riscos de incêndio. Aquilo foi um bocadinho complicado, aquela questão dos destroçadores e tudo, aquilo teve que ali haver algum trabalho técnico e tivemos que contratar um prestador de serviço externo para nos apoiar naquilo, porque a coisa era muito complexa, embora com o apoio também dos gabinetes técnicos dos municípios. Portanto, aqui a questão do concurso para a exploração, da concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário também avançou aqui a parte burocrática e os trâmites legais a que são obrigados. Aqui em termos de serviços gerais continuamos a tentar melhorar aqui o edifício sede e a tentar mantê-lo para criarmos melhores condições, até porque as pessoas agora em termos de Covid, para não estarem muitas nas mesmas salas, estão mais espalhadas. Na parte aqui da central de compras eletrónica intermunicipal, portanto, foi celebrado o contrato com as autoridades, com as entidades adjudicatárias do concurso para a prestação de serviços de vigilância e segurança. Lançou-se em Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia o concurso público para o acordo quadro de aluguer operacional de viaturas elétricas e híbridas. Eu recordo que muitos dos municípios com certeza que eventualmente concorreram àquela verba do Fundo Ambiental, portanto no caso ainda não houve decisão dessas candidaturas, nós também fizemos uma candidatura aqui para a Simbal, mas poderão depois suprir essas necessidades através da nossa central de compras. Também foi-se atualizando o site da central de compras de acordo com as necessidades. A Autoridade de Transportes, portanto aqui o nosso drama neste período de Covid foi a compensação aos operadores e mantermos aqui os serviços mínimos a funcionar, que não poderiam exceder 50% das circulações normais. Portanto, e apareceu aqui uma notícia de primeira página no Jornal de Negócios, normalmente estas notícias de primeira página nunca são boas para a nossa região, neste caso, nos transportes vinha Algarve, Baixo Alentejo e Lisboa à frente da contratação, portanto, nós fomos a segunda acima do país a conseguirmos ter a contratação em andamento. Eu recordo que na mesma altura, que no mesmo período em que nós lançámos o nosso concurso, houve duas outras CIMs, que foi a da Aveiro e a de Viseu de Lafões, e nesses dois casos ficaram os concursos desertos, portanto tiveram que voltar a lançá-lo. Este aqui é mais ou menos a fotografia do valor dos serviços mínimos durante o período da pandemia, portanto no mês de março eles ainda tiveram receitas dos passos principalmente, porque na segunda quinzena praticamente já não houve passageiros, mas depois em abril tiveram receitas zero. E depois aqui durante os períodos de maio, junho, julho e agosto, em agosto tivemos que reduzir o número de quilómetros efetuados porque já não tínhamos dinheiro e portanto já gastámos com o ProTrans, com o parte 64, quase 65 mil euros e com o ProTrans já vai mais de 300 mil. Aqui só com a rodoviária, depois com a Barranquense, 2.100 de parte e 26 mil, quase 27 mil de ProTransp. Portanto, isto foi o possível que foi feito, porque nós, e aí os municípios também nos foram dando algumas dicas relativamente aos serviços mínimos, tentámos, na medida do possível, manter as coisas o mais equilibrado possível neste período complicado de pandemia. Iniciativas intermunicipais, como já vos disse há pouco, iniciámos a formação profissional por teleconferência, já decorreu a primeira ação de formação, que foi no âmbito do acolhimento e atendimento de cidadãos, e tivemos só 4 câmaras a participar. Portanto, eu volto a referir a dificuldade às vezes que há em fazer formação para determinadas áreas, portanto, nós temos aqui uma oferta formativa grande. Neste caso tivemos trabalhadores das câmaras de Barrancos, de Castro Verde, de Ferreira do Alentejo e de Serpa, e da própria Simbal. Portanto, tivemos nesta primeira ação de formação 26 formandos, iremos agora começar muito em breve 2, uma de atendimento também, atendimento telefónico, se não estou em erro, e uma outra na área da proteção de dados. Portanto, aliás, na proteção de dados vamos fazer já uma segunda ação, porque temos já um número de inscrições muito grande e nesse sentido iremos fazer mais ações. O facto das ações serem por videoconferência a nós até nos dá jeito, por um lado, e para os próprios municípios também, aquelas que podem ser feitas por videoconferência, porque evita deslocações e despesas com os trabalhadores, e aqui do nosso ponto de vista também o valor que pagamos aos formadores é mais baixo, porque não lhe pagamos as deslocações
como estava previsto. E desse ponto de vista, portanto, reduzimos aqui o valor, podendo fazer o maior número de ações com o dinheiro que temos aprovado. E, aliás, estas aqui da proteção de dados, em vez de fazermos uma, vamos já fazer duas em simultâneo, já para dar resposta ao elevado número de inscrições que há de alguns municípios. Nós, atualmente, não temos estado a fazer rastreio por município, porque, entretanto, há muitos municípios que ainda não mandaram ninguém para inscrições para formação. Portanto, quando todos começarem a mandar, portanto, teremos que fazer algum rastreio de forma a tentarmos que todos participem, e a ideia é que em cada ação pelo menos haja duas pessoas de cada município, que será os 26 mais ou menos, podendo haver mais um ou outro aqui da Simbal também que vamos integrando. Estes são os projetos que já falei há pouco, que temos a decorrer e também está aqui os valores, portanto nós agora mensalmente iremos tentar aqui dar-vos conta da evolução de cada um deles, já falámos nisto há pouco. Recordar só que no dia 30 de setembro tivemos a apresentação internacional deste projeto Halal, que é com dois parceiros espanhóis e também aqui com a NERP, que é a Fundação Três Culturas de Sevilha e o Merca Córdoba de Córdoba, como o nome diz. Portanto, isto é um projeto para tentar atrair para o nosso território o chamado mercado Halal, que são os turistas árabes, e é muito direcionado para o que eles chamam de millennials, portanto, malta agora mais nova e com poder de compra, tentar atrair algumas destas pessoas para o nosso território. Iremos depois trabalhar também em conjunto com os municípios, com os setores de turismo de cada município, para tentarmos também verificar aqui quais são as melhores opções para o projeto. Esta também foi a visita da Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que reuniu aqui com a CIM. Depois também fomos ao terreno ainda visitar aí 2 ou 3 entidades. Neste sentido, também a própria Secretária de Estado manifestou disponibilidade em mesmo com aqueles municípios que não celebraram os protocolos, quando houvesse formação, podermos integrar também técnicos de todos, o que acho que era extremamente interessante, até porque uma das competências que é transferida para a CIM tem a ver com a captação de investimento e, de facto, este tipo de gabinetes de apoio ao imigrante é extremamente interessante a esse nível. E tivemos também aqui a assinatura dos protocolos dos municípios com o Centro ABC, o Algarve Biomedical Center, que antes do início do ano letivo, os municípios que aderiram, portanto, tiveram a possibilidade de poder avançar com um ano letivo mais seguro, com o apoio aqui do Centro ABC. E pronto, de uma forma genérica, é mais ou menos isto. Alguma questão ou dúvida que tenham, poderei esclarecer ou poderei ajudar. Tá, obrigado, Fernando. Tinha o Tomé Pires e o João Sargento Nunes. Tomé, ligas o som. Ok. Era uma questão muito rápida. Tem a ver aí com a parte das formações e tem a ver com uma formação específica. A gente está a tentar resolver a questão de ter mais gente na fiscalização e acho que haverá mais municípios com essa dificuldade. E acho que o Serviço de Recursos Humanos aqui de Serpa já também fez chegar essa dificuldade à CIM. Ou seja, há uma formação específica que tem de haver para os fiscais municipais. Nós estamos com dificuldade de ter fiscais ou de reforçar essa equipa e, pelos vistos, agora há uma questão que as pessoas até podem concorrer mesmo sem ter a formação e depois quando entram, é que durante um determinado período ou logo têm que entrar logo para fazer essa dita formação. E a gente está a tentar resolver essa questão. Não sei se o Fernando tem alguma informação sobre isso ou se de facto assim acho que está a par desta situação. Queria só saber se há alguma informação. Obrigado. Não sei. Estão a ouvir? Sim, sim, estamos, diga. Não sei se é para pôr já agora a questão ou se... Pode colocar logo que eu respondo logo. Está bem. Não, nem se trata bem de uma questão, é só uma informação relativamente aqui, enfim, a continuar na recuperação da dívida, que não sei se já está sido feita uma transferência hoje já ou durante esta semana será feita para bater mais aqui uma quantia na dívida que temos, enfim, esta relativa àquele projeto SIG
cuja fatura remonta a 2006, pronto, iremos prosseguindo e pensamos que até o fim do ano podemos ter mais algumas condições para que a dívida seja muito menor. Era só isto. Ok, então posso, Presidente, aqui responder. Então, em primeiro lugar, agradecer essa disponibilidade da Câmara de Barrancos, porque são dívidas antigas e penso, às vezes não é muito agradável nós temos que as pagar, mas nós aqui também temos pago aqui algumas já que já têm barbas também e pronto, faz parte. Agradecer essa disponibilidade vossa. Relativamente à questão da formação, da fiscalização, nós já andamos em conversações com a FEFAL, que é a entidade que atualmente tem competências nessa matéria para podermos fazer aqui um curso. Só que, entretanto, com esta questão do Covid, a coisa complicou-se um bocadinho, portanto, está aqui, não está esquecida, antes pelo contrário, portanto, o FEFAL é uma fundação entre a Associação de Municípios e que tem as competências na área da formação e, portanto, nós em tempos que já lá vão, já houve aqui, na altura a designação era outra, não era FEFAL, mas houve aqui um protocolo com essa entidade e estamos a tentar reativá-lo e um dos objetivos é esse da questão da fiscalização. Outro também tem a ver com os cargos dirigentes dos municípios também, porque há uma formação específica para isso e, portanto, temos esses dois objetivos de tentarmos trazer cá para o nosso território a possibilidade de se fazer as formações aqui, evitar que as pessoas tenham que se deslocar para ir a caminho de Lisboa ou de Coimbra ou de outros locais para poderem ter que fazer estas formações. Portanto, está debaixo de olho. Obrigado. Mas há uma questão? Não. Então, a situação financeira também já se falou nas dívidas. Há duas outras questões, há alterações permutativas e o empréstimo de curto prazo. Pedia também ao Fernando Roma. Se calhar posso apresentar logo ambas. Portanto, aqui relativamente à alteração permutativa, que antes que se chamava as alterações orçamentais, tem a ver apenas com uma mudança, uma alteração aqui que tem, que é em vez de passa do pessoal em regime de tarefa ou avança para pessoal aguardando aposentação. Portanto, é aqui a transferência que existe, porque enquanto as pessoas são aposentadas e enquanto não vem publicado no Diário da República, temos que continuar a pagar o montante e como há aqui uma previsão de haver, portanto, aqui necessidades a este nível, está aqui esta alteração permutativa. Relativamente aqui à questão do empréstimo de curto prazo, a ideia é termos o procedimento todo tratado para no início de janeiro podermos beneficiar da tal conta caucionada de até 200 mil euros, como temos tido até agora, de forma a, caso seja necessário, podermos a ela recorrer. Felizmente agora está a zero ou está com os 200 mil, portanto não está com utilização, mas dá-nos aqui sempre um conforto, porque com o conjunto de projetos que temos em curso em simultâneo, portanto há às vezes esta necessidade, especialmente dos projetos transnacionais, que não podem ser pagos contra fatura, tem que ser contra reembolso, ou seja, temos que liquidar na íntegra e depois temos que aguardar que o dinheiro venha e aqui a questão da tesouraria, por vezes, anda aqui um bocadinho à pele e dá-nos aqui uma almofada boa a este nível. Caros colegas, a alteração permutativa, há acordo? Sim, muito bem. A questão do empréstimo de curto prazo, há acordo também? Sim. Muito bem. Temos a seguir a aquisição de serviços para contratação do ROC, portanto, tem que se abrir o procedimento e aprovar as peças. Há acordo de todos? Avançamos. Temos também um projeto de decisão de adjudicação para a intervenção de novos pavimentos nos gabinetes técnicos da Simbal, portanto tem estado a fazer isto em regime de empreitada. Esta intervenção, portanto, as câmaras não vão dispor de verba nenhuma, não é? É tudo por candidaturas e portanto, há algum remanescente que houver da parte da Simbal. Há acordo? Muito bem. Depois temos a aquisição de serviços de oferecimento de uma solução integrada de comunicações para a Simbal. Portanto, também não se pode dizer que é uma renovação, mas é um novo procedimento, é um novo projeto
decisão de adjudicação. Há acordo também. Muito bem. Depois, temos a questão de serviços de fornecimento do plano de promoção e marketing empresarial do mercado halal internacional. Portanto, etiqueta de fidelização hispano-português e cartão de fidelização hispano-português. Também projeto da decisão de adjudicação. Eu não sei se a gente está, portanto, conhecedora deste procedimento do mercado halal, se querem alguma explicação antes. Não? Há acordo? Sim. Depois, a questão de serviços de apoio técnico à plataforma tecnológica comum, portanto, agregador de catálogos da rede intermunicipal de bibliotecas e acompanhamento do processo de moderação administrativa da Simbal. Também a autorização para a abertura de procedimento, portanto, isto é uma insistência da rede intermunicipal e das técnicas da rede e das pessoas que estão nesta rede. Portanto, a nossa proposta é que se abra este procedimento de acordo com o que elas sugeriram. Há acordo? Sim. E por último, a questão de serviços para a concessão e produção de conteúdos digitais para a área da cidadania no âmbito da promoção do sucesso educativo do Baixo Alentejo. Também a abertura de procedimento e a preservação das espécies. Fernando, neste ponto queres dar alguma informação? Posso, portanto, isto é mais um dos procedimentos que estamos a efetuar no âmbito do Mais Sucesso Educativo. Neste caso aqui tem a ver aqui com a prática da cidadania. Nós tínhamos pensado algumas das atividades para serem presenciais, mas dada a situação, portanto, já percebemos que neste ano letivo as atividades presenciais é para esquecer. Neste caso aqui em concreto, na área da cidadania, está muito, uma das componentes tem a ver com o poder local, portanto, para criar aqui ferramentas que permitam aos professores poderem utilizar, penso que é no segundo ciclo, para poderem falar, quando falam na cidadania e no poder local, que é uma das situações que faz parte dos conteúdos programáticos da área, poderem utilizar isto. Eu acho que há mais duas, agora estou a falar de cor, mas há mais duas situações previstas, uma na área da sustentabilidade, do ambiente, exato, que é ambiente, zonas e espécies protegidas da Simbal, e a outra será na área de igualdade de oportunidades, interculturalidade no Baixo Alentejo. Portanto, no fundo é para abordarmos três temas. Um é o poder local, autarquias, comunidades intermunicipais, para explicar também o que é as comunidades intermunicipais. Os pais às vezes não sabem, muito menos os filhos e os alunos, não é? Outra é o ambiente, zonas e espécies protegidas do Baixo Alentejo, e a outra é a igualdade de oportunidades, interculturalidade no Baixo Alentejo. Portanto, aqui igualdade de oportunidades estamos a vê-la de uma forma transversal, não apenas naquelas formas mais tradicionais de igualdade de género e por aí fora, mas também a questão agora das novas realidades com que nos vamos debatendo aqui, nomeadamente com novas pessoas que vêm de outros pontos do mundo. Há acordo também, não é? Pronto, então passamos ao 2.7, outros assuntos. Também são 3 pontos muito breves. O primeiro é só para, enfim, para recordarmos, isto todos saberão, portanto amanhã temos a eleição para o Presidente e para o Vice-Presidente da CCDR, Alentejo. Portanto, o Presidente, como sabem, portanto, decorre em Assembleias Municipais, o de Vice-Presidente tem que ser na CIM. Penso que devem todos ter recebido informações também da DEGAL neste sentido e como é que são feitos os procedimentos. Portanto, mas entre as 16 e as 20, portanto, nós temos as urnas abertas na CIM para que todos venham votar. Assim que tivermos as 13 câmaras, obviamente, mesmo que seja antes das 20, nós vamos fechar, né, porque não há justificação para estar mais tempo aberto. Aquilo que eu sugeria era que todos pudessem vir, quem quisesse vir logo próximo entre as 16 e no máximo as 18, seria bastante porreiro, porque o pessoal sai a essa hora e assim ficámos logo todos sossegados.
Depois há um outro ponto que tem a ver com o protocolo de rede global da diáspora. Portanto, eu penso tomar também conhecimento do conteúdo deste protocolo, portanto, da necessidade de ele ser aqui aprovado no Conselho. Há acordo? Passa tudo o protocolo? Sim. Portanto, este tipo de protocolos não tem implicações financeiras para a CIM, mas pode ser importante, portanto, para os nossos imigrantes e para as empresas que se queiram, portanto, relacionar, neste caso, da ICEP, não é? Depois, por último, o plano estratégico da RIBA, da Rede Municipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo, também é um documento que tem sido trabalhado pelas técnicas que pertencem a esta rede, que acharam importante ter este documento, enfim, que aborda alguma estratégia da rede municipal. Eu penso que é importante também todos nós termos um conhecimento, enfim, daquilo que são as intenções da rede e daquilo que elas pretendem fazer no futuro, até porque, sendo uma rede municipal, obviamente que cada um de nós também participa nelas diretamente pela técnica ou pelas técnicas, e, portanto, é importante tomarmos conhecimento deste plano. Isto não vem para votação, vem só mesmo para conhecimento. Portanto, está tomado conhecimento. Alguém tem algum outro assunto que queira colocar neste ponto? Queira fazer referência? Isto é. Posso? Sim, Marcelo? Já é o ponto, já há outros assuntos ou ainda não? Até queria só colocar em uma questão que surgiu ainda na semana passada, que tinha a ver com os dados do Covid. Existe alguma dificuldade em termos de acesso? Eu hoje, por acaso, já tenho os Doric ligado, delegada de saúde, e ela, entretanto, agora de manhã ofereceu-me, e não é isso que está em causa. Mas eu, na semana passada, quando veio a primeira vez esses dados, acho que aquilo veio de forma excelente, mas agora, entretanto, eles desapareceram. Há conselhos que até têm por os dados por freguesia. Por freguesia não tenho, e às vezes tenho tido alguma dificuldade em os ter por conselho. Tenho que andar sempre ligando à delegada, e também acho que não é esse o papel da delegada de saúde, nem dos presidentes de Câmara. A delegada tem muito mais que fazer, e tem consultas para dar e por aí fora, e nós também temos mais que nos preocupar. Só saber se isso vai continuar a vir de forma diária ou não, porque era importante, até porque aí uniformizava também os dados e uniformizava os canais de comunicação e aliviava muito aquilo que é o papel da saúde pública, andar a distribuir conselho a conselho os dados. Sim, nós sugerimos à USP que apresentasse esses dados dessa forma, à semelhança do que fazem outras unidades locais em todo o território, e que depois também partilham e dão a possibilidade de assim partilhar para os respectivos conselhos, e depois cada um de nós também deve fazer uso dessa informação. Isto é muito recente, eu não sei, portanto, se até agora tentado chegar tudo normalmente dia a dia ou não, se calhar tem falhado alguns dias, mas o Roma pode... Ainda só vi um dia através da CIM. Posso? Pronto, nós tínhamos feito aqui esta exposição à Presidente do Conselho de Administração da ULSBA, que depois falou com a Saúde Pública e começaram a enviar-nos os dados. Nós, de facto, só publicámos uma única vez, que foi a única vez que nos chegou os dados a partir da altura que estávamos em condições de publicar. Já falei com a doutora Conceição Margalha, e ela disse que ia falar lá com a colega da Saúde Pública, que havia ali algum desencontro em termos da apresentação dos dados. Portanto, estamos a tentar afinar isso, de forma a que eu acho que faz todo o sentido nesta altura da pandemia termos aqui uma noção global do território. Não digo ao nível da freguesia, que se calhar aqui no Baixo Alentejo é um bocadinho complicado, mas para nós ao nível dos concelhos e aquele mapa que a Saúde Pública nos manda, nós a única coisa que fazemos é transpô-lo e fazer um recorte aqui em termos informáticos e publicá-lo,
parece-nos dar aqui uma visão global do território e parece-me que é muito elucidativo. Vamos aguardar que as coisas se ultrapassem lá com a saúde pública, porque parece que havia ali algum desentendimento relativamente ali ao surgimento de algumas imagens, mas da nossa parte estamos completamente disponíveis para fazer, e até, aliás, a própria doutora Conceição Margalha nos pediu para encaminharmos para os presidentes, coisa que eu fiz sempre que o tive, para todos também sabermos com que dados é que nos batemos, porque nós também vemos aí os gabinetes de comunicação das câmaras, algumas câmaras publicitam a nível da freguesia, que têm acesso a esses dados, mas pelo que eu percebi é com a própria Autoridade de Saúde Pública local que fornece os dados assim desagregados. Mas este mapa global do Baixo Alentejo acho que era importante para, no momento em que infelizmente estamos a ver as coisas a subir de forma grande, esperemos que aqui no nosso território as coisas se mantenham assim um bocadinho mais calmas, era importante, de facto, temos aqui esta fotografia global do território e vamos tentar, continuando junto da saúde pública e da ULSPA, que nos forneçam os dados que nós, logo que eles nos cheguem, reencaminhamos para os presidentes e publicitamos, e da parte dos gabinetes de comunicação das câmaras, eu percebo que às vezes gostam de os trabalhar mais a nível local, mas se quiserem partilhar o nosso também, às vezes é mais fácil. Marcelo, falámos com a USB, aliás, a doutora Conceição foi como sempre muito prestável e tudo. Acontece é que os dados ao nível da saúde pública, portanto, não têm sido, não sei se não são trabalhados, mas não nos chegam como deviam chegar. Aqui em América, por exemplo, nós estamos a apresentar diariamente, quer dizer, a ideia era publicar do distrito um dia e no outro dia da Câmara, fazer alternadamente. Mas os nossos dados estamos a conseguir junto do delegado de saúde. Perguntamos diariamente os dados e depois vamos atualizando no nosso site dessa informação que ele nos dá. Mas pronto, temos que continuar a insistir para que haja esta informação, portanto, a nível da área da CIM, para continuarmos a partilhar, porque eu julgo que é muito importante, quer para nós, quer para os nossos cidadãos, portanto, estarem devidamente informados do que é que se passa aqui no distrito, à exceção de Odmira, e isso é importante e continuamos a insistir nisso. Eu tinha visto alguém com a mão no ar, já não sei quem era. Alguém quer intervir ainda mais? Tem algum outro assunto sobre este? Não. Pronto, então, não havendo mais nada, está concluído o nosso conselho de hoje. Muito obrigado a todos e até ao próximo. Obrigada. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos, continuação de bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Bom dia.